Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e hoje eu venho trazer para vocês um vídeo que eu já tinha comentado que eu iria fazer, mas que eu esperei algumas pessoas confirmarem se queriam, e algumas pessoas confirmaram, né? Alguns seguidores me pediram para que eu pudesse mostrar. Então eu vou fazer uma série de vídeos mostrando os meus coloridos de quando eu comecei a colorir, né, até hoje, tá? Mas eu vou começar primeiro com os livros da Johanna Basford. Eu tenho aqui comigo o Jardim Secreto, o Floresta Encantada, o Oceano Perdido, Selva Mágica e As Cores do Natal. E se você quiser ver quais livros eu tenho ainda, né, além desses de colorir, a minha pequena coleção, tem vídeo aqui também no canal e eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam ver também. Então assim, vou começar com o livro do Jardim Secreto, porque foi o meu primeiro livro que eu recebi. Esse livro eu ganhei de uma prima minha, e quando eu comecei a colorir, eu só tinha esse livro. Então eu não tinha noção ainda de colorido e tal, então eu coloria de uma forma bem simples, eu não pesquisava na internet, eu não tinha essa coisa de colorir, né? Aí eu me desafiei a colorir o livro sem pular a imagem. Eu queria concluir o livro todo, já deixo uma ressalva que eu não consegui concluir, mas eu queria concluir o livro todo sem ir lá pro fundo, depois voltar pro meio. Eu queria colorir o livro todo, né? Nessa sequência folha a folha. E aqui eu fiz alguns pequenos degradês da época que eram bem marcados, não tinha aquele degradezinho assim suave, saindo de uma cor para outra. Mas assim, na época até maquiagem eu utilizei e eu achei bem legal. Esse aqui foi o segundo colorido, porque todos os livros que eu comprei, que eu ganhei, que eu tenho, eu sempre pinto as duas primeiras imagens. Posso até não pintar o restante, mas essas duas imagens eu sempre pinto, principalmente os da Johanna. Então, essa aqui eu quis fazer um fundo diferente, aí eu peguei giz de cera, fiz os traçados com lápis de cor, inclusive nem apaguei na época, e passei o giz de cera assim para fazer esse efeito quadriculado e tal. Eu deixei aqui meio inacabado justamente porque eu queria esse efeito. Depois eu fiz essa página dupla. E eu sempre gostava de fazer alguma coisa no fundo, então nesse aqui eu também usei giz de cera, que era o material que eu tinha. E quando eu ganhei esse livro, a minha prima me deu uma caixinha da Faber-Castell de 36 cores. Então era o material que eu tinha. Esse arozinho aqui foi eu que botei também mais pra frente, porque eu queria ter mais facilidade, né? Que às vezes eu achava que aquele negocinho no meio atrapalhava. Porém depois eu meio que me arrependi, porque nessas páginas duplas era extremamente complicado pintar essas partezinhas pequenininhas aqui. Mas quando era a parte avulsa, era excelente. Então eu fiquei numa contradição aí, não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Bom, vamos pro próximo. Utilizei aqui os lápis da Faber e no fundo eu passei maquiagem. E o de cá eu queria fazer em tons frios. E aí eu tinha comprado, recém-adquirido, um lápis da Faber Aquarelável, que era de 24 cores na época, e eu estava querendo treinar a questão da aquarela. Então tem muita coisa aqui que eu não gostei, mas assim, foi o que ficou. Eu não lembro se eu misturei o lápis de cor com a aquarela, mas foi isso. Gente, todas essas imagens estão lá no meu Instagram, tá? Se vocês quiserem ver também, para dar um zoom, para comparar, para ver melhor, tá lá no meu Instagram, que é @vidaemcores, tá? Com ponto, @vidaemcores, tá certo? Então vocês podem me procurar lá. Essa coruja aqui, eu tava ansiosíssima para chegar a hora de pintar ela. Como eu falei, eu não queria pular páginas,
E aí, nessa imagem, eu já tinha começado a ver algumas coisas remetendo à questão de colorir, né? Então, eu já tinha visto uma referência dessa coruja e eu achei linda essa questão do fundo preto. Aí eu fui e, na época, eu não tinha tinta. Então, para vocês verem as gambiarras, eu peguei um delineador de lápis, de olho, sabe? Um delineador, já estava bem gastinho, e foi o que eu utilizei para fazer esse fundo. E, para vocês verem, não manchou nada. Eu achei que ficou bem legal a questão aqui do fundo e tal. E nessa imagem eu também já comecei a botar mais força no lápis. Na verdade, eu sempre gostei de pintar assim bem forte, né? Eu sou da equipe, como diz Carol, da mão pesada. Esse daqui eu achei também bem legal e eu queria fazer umas coisas bem coloridas, umas folhas, então eu aproveitei para utilizar dos meus lápis e tentar fazer combinações de cores, né? Que na mesma escala de tom que ficasse legal. Aí já comecei a fazer a questão da sombra, tentar, né, fazer esse efeitozinho de luz e sombra. Aqui eu já comecei a utilizar tinta e foi a tinta acrílica para tela. Não é acrílica não, desculpa. Comecei a usar tinta para tecido, que era que eu tinha aqui em casa na época. E aí eu já comecei a utilizar também. Então eu já comecei a ver que tinha pessoas que também coloriam sobre, né, livros e tal, e postavam. Porque quando me vinha à cabeça, livro de colorir para anti-estresse. Aí eu pensava assim, então a galera vai pintar e só isso, né? Só que não, o pessoal começou a postar, Carol postou aquele vídeo da flor, então foi aquele sucesso e todo mundo queria pintar de uma forma mais bonita. Então foi quando eu comecei a pesquisar a respeito. Então nessa imagem eu utilizei os lápis e como eu falei com vocês, eu estava sempre querendo fazer alguma coisa no fundo e a maioria das vezes eu utilizei giz de cera porque era o que eu tinha na época e eu não me aventurava a fazer um fundo só com lápis de cor porque eu não tinha segurança. Eu achava que ia ficar feio, então, e eu, como eu falei desde o início dos meus vídeos, eu gosto de praticidade. Então eu sempre fazia alguma coisa que fosse mais rápido. Aí aqui eu fiz um degradê, entre aspas, né? Um degradê de marrom com verde no fundo, utilizando giz. Esse daqui eu quis fazer uma coisa mais fria, então eu utilizei, de início eu queria fazer só tons de cinza e preto, só que eu achei que ficou parecendo que eu tava pintando com um lápis de escrever, aí eu coloquei os azuis para dar uma escurecida e tipo assim, remeter à questão das cores frias. Aí eu fiz um fundo aqui, como eu falei, utilizando giz de cera preto. Essa imagem aqui eu fiz como se fosse um arco-íris e também utilizei o giz. Eu não tinha o giz roxo, aí eu fiz aqui uma mistura de tons, usei o vermelho com o azul para dar o roxo, né? E fiz algumas borboletas aqui, como vocês podem ver, né? Eu acrescentei as borboletas como eu estava pedindo no livro na época. Esse daqui eu já quis me aventurar em fazer o fundo todo com giz, com o lápis aquarelável. Então eu risquei o livro todo, pulando todas as flores aqui e aquarelei tudo. Quase que eu desistia, mas eu sou da equipe que eu gosto de ver concluído. Então é muito, muito raro eu falar que eu tenho algum desenho inacabado. Eu praticamente não tenho. Agora que eu tô com o canal, que eu tenho algumas páginas que eu faço teste, então, teste de lápis, então eu acabo deixando por concluir. Mas assim, se eu pego um desenho para pintar, eu vou até o final, porque eu quero ver o resultado. Esse daqui, eu gostei bastante, né? Eu acabei fazendo como se fosse um labirinto, dando esse efeitozinho assim de profundidade. E aqui no fundo eu aquarelei. Eu comecei aqui, eu ia passar, eu não lembro se foi um delineador antigo, também velho, num tom marrom, foi alguma coisa assim, só que não gostei do resultado, ficou feio. Aí eu fui e terminei aquarelando com o lápis de cor mesmo.
Esse daqui eu também achei bem legal, que eu fiz o fundo aqui como se fosse um castelinho. Eu não sei se dá pra ver por causa das folhas. Algumas pessoas que eu mostrei pessoalmente falaram: rapaz, eu não tô vendo esse castelo aí não. Outros falaram que isso aqui não parecia uma lua. Mas, enfim, foi o primeiro assim que eu incrementei, fiz aqui o caminho, fiz a questão aqui do mato na lateral, então, e as folhas todas pintadas de preto foram também utilizando o delineador de olhos, de olho, né? E eu gostei também bastante aqui do resultado dessa imagem. Nice. Esse daqui aconteceu um pequeno desastre nessa partezinha aqui do meio do livro. Eu não lembro se foi, eu acho que foi nessa imagem, borrou alguma coisa aqui, caiu, e aí eu fui tentar limpar e aí a folha meio que ficou manchada bem aqui no meio. Eu falei, o que é que eu posso fazer para, né, tirar aqui essa parte e não ficar mostrando. Aí eu fiz esse efeito aqui como se fosse um coração, né, não terminado, e fiz as imagens, pintei as florzinhas e eu vi algumas pessoas colocando pegando algumas imagens, né, incrementando no colorido. Então foi quando eu peguei também, falei assim, legal, peguei como inspiração e fiz aqui o ursinho Puff no meu colorido. E aí eu tinha acabado de adquirir os lápis fluorescentes da Faber, então a maioria dos meus vasinhos aqui foram pintados com os lápis fluorescentes. Nessa imagem aqui eu quis fazer como se fosse um porta-retrato, então eu desenhei aqui a moldura e tal e pintei com tinta de tecido. Só que quando eu risquei aqui com o preto, não sei o que foi que aconteceu, manchou do lado de cá. Não sei se vocês conseguiram perceber também que ficou aqui o desenho das bolinhas. Do lado de cá também manchou. Na época, né? Não lembro mais por quê. Então ficou assim, esse daqui, o meu quadro, eu gostei bastante também dessa moldura. Nesse de cá, eu acho a jasmim linda. E eu tinha visto também, como eu falei, algumas pessoas já utilizando outras imagens, né? E aplicando no colorido. Então, essa aqui eu fiz, né? Desenhei. E eu não lembro se eu desenhei ela olhando para alguma imagem ou se eu decalquei. Não me recordo. Mas eu pintei ela e passei maquiagem aqui no fundo e pintei as florzinhas com lápis de cor. Nessa imagem eu quis utilizar também somente os lápis de cor fluorescente, e porque eu tinha recém comprado, né? E eu tava com muita vontade de fazer um colorido todo com ele para ver como é que ia ficar e tal. Então eu gostei bastante desse resultado, só que os meus lápis de cor da Faber-Castell Aquarelável na época, eles vieram muito, muito duros. Tipo assim, eles praticamente não saíam a cor no papel. Eu riscava assim, botava aquela força e não empregava a tinta. Então, eu acho que o teste foi nessa imagem. Aí eu vi que estava assim muito ruim de riscar, aí eu devolvi para a Faber e falei que estava muito ruim. Às vezes eu fazia pontas, aí saiu o pedaço da madeira e eles pediram, eu entrei em contato, mandei o lápis e eles me devolveram outro, né? Então eu acho que quando os lápis chegaram de novo foi quando eu fiz essa imagem. Essa daqui eu também gostei bastante, eu também estava querendo fazer mescla de cores, né, para ver como é que ficaria e tal. Esse daqui foi um dos primeiros coloridos que eu postei, assim, eu fiz um canal, né, eu fiz a página do Vida em Cores, justamente para poder compartilhar essas imagens, e quando eu postei essa imagem no meu perfil, deu muita curtida. Então foi a partir dessa imagem que eu pensei em separar o meu perfil pessoal do meu Vida em Cores e fazer essa página só para postar os meus coloridos. Aí eu repostei lá e todos os outros coloridos também. Por isso que eu não sei não. É por isso que a data da minha primeira postagem no Vida em Cores não sei se bate com a data aqui de quando eu comecei a colorir, porque foram
Foram em períodos diferentes, né? Aí esse lado de cá eu já comecei a fazer alguns desenhos. Eu fiz aqui esse copo de leite. Fiz aqui o copo de leite. Fiz esse coqueirinho. Não sei se dá para vocês verem aqui. Essas tulipinhas. Enfim, né? Eu gostei bastante dessa aqui. Eu completei como pedia o livro, né? Que a Johanna botava pra gente fazer. Nessa imagem, eu já comecei a tipo assim, querer incrementar mais, né? Então, aqui eu desenhei uma cerca, pintei e aqui fiz aqui todo o fundo, né? Com maquiagem e as forminhas de nuvem e completei a imagem toda. Eu queria fazer uma árvore rosinha. Eu estava querendo fugir do padrão. Por que a árvore tem que ser verde? Mais ou menos isso. Aí eu pintei de uma cor que eu queria, mas remetendo aquela árvore do Japão, né? Mais ou menos isso. Esse daqui eu tinha visto uma inspiração de alguém, que eu não sei quem foi, postou tipo como se esses insetos fossem pedras preciosas. Então eu tentei fazer parecido, né? E aí ficou mais ou menos assim. E aqui na asa eu usei os lápis prata e o lápis dourado. Aí um pouquinho de amarelo e tal. Eu tava tentando fazer algum efeito com o próprio lápis metálico, né? Esse aqui foi um dos coloridos que eu mais gostei. Que eu queria fazer essa mandala assim, com esse efeito nesses tons, né? De roxo, rosa, que são as cores que eu mais gosto. Então eu quis aplicar e utilizei a maquiagem aqui também no fundo e eu gostei bastante. Esse colorido eu utilizei maquiagem também, mas já tá bem sumidinho já. E algumas partes eu comecei a aquarelar, misturei aquarela com lápis. Então foi mais ou menos isso. Esse daqui, meu pessoal, oremos. Esse daqui eu comecei colorindo umas borboletas. Aí acabei fazendo essa página como página de teste. Então todos os lápis que eu adquiria eu fazia uma borboleta para testar. E aí acabou ficando assim. Eu fiquei com uma preguiça de pintar essas flores. Aí quando foi ficando essas florzinhas menor ainda, aí eu desisti real. Aí eu falei, para não ficar assim inacabado e para eu ir pro próximo colorido, eu fui e passei a maquiagem por baixo aqui para fazer um fundo e risquei assim. Eu sinceramente não gostei muito dessa imagem. Eu já vi muitas imagens lindas nessa página e depois eu me arrependi bastante porque eu fiz isso, né, para poder adiantar. Mas enfim, é a vida. Essa página eu quis fazer também naquele esquema tons quentes e tons frios. Aí eu separei os meus lápis e pintei a página toda. Eu aquarelei o fundo também, nos dois, e ficou assim. Aí alguns lápis aqui eu utilizei o misturinha. Eu saí misturando, desde o início, eu saí misturando meus materiais, tudo isso pintando de qualquer jeito. Esse daqui, de qualquer jeito não, né, gente? Saiu pintando assim, misturando, porque eu gosto de misturar, né? Os lápis que eu tenho. Esse daqui, sinceramente, eu fiquei com preguiça. Então, esse foi o único que eu falei assim, eu vou abrir exceção, porque essas folhinhas miúdas me davam, assim, uma aflição, menina, de pintar esses trenzinhos. Eu falei, não vou acabar com isso nunca. Aí eu desisti. Ele foi um dos únicos que eu fiz isso. Aí eu vim para aqui. Eu tinha acabado de comprar uma caixa da Tris com 12 cores metálicas. Então esse colorido foi todo utilizando os lápis metálicos. Na época quando eu fiz ficou lindo, brilhante, só que aí os brilhos foram saindo e tal. Aí ficaram só as cores. Assim, algumas ainda fica, dependendo do ângulo, ainda fica meio brilhantinho. Mas a maioria o brilhinho já partiu. Nessa imagem eu quis fazer o degradê do verde, né? Como a folha tá bem verdinha e até ficando aquele tonzinho de outono. Então eu fui fazendo aqui o degradê.
Nessa imagem eu usei aquelas maquiagens em pó que uma vez eu adquiri com a minha irmã, daquelas fluorescentes, sabe? Uns potinhos assim que vinham um pigmentozinho solto, todo fluorescente. Então a maioria agora vai ser com esses negócios fluorescentes. Essa imagem eu utilizei a tinta de tecido, ou não lembro se eu usei tinta de tecido ou se eu já tinha adquirido a tinta PVA. E aí eu misturei aqui, pintei de preto e depois fui fazendo umas rajadas com o lápis branco. E foi mais ou menos isso. Agora aqui eu já não sei se eu já tinha adquirido outros livros. Então, a partir de aqui eu já não sei mais dizer. Nessa imagem eu já estava pesquisando a respeito de círculo cromático e tal, então eu me desafiei a fazer um colorido que fosse complementar. Então eu só utilizei tons de amarelo, azul, roxo, laranja, foi mais ou menos isso. Essa imagem eu tinha comprado uma aquarela, daquelas bem simplesinhas, sabe? Escolar mesmo. E eu quis fazer o fundo todo e pintar as florzinhas e tal, aqui também utilizando o delineador preto, né, de olho. Nessa imagem, eu fui utilizar os lápis aquarelável, né, da Faber, e estava até bonito no início, quando estava o complementar. Eu estava usando também um laranja, os tons de azul, laranja, amarelo, roxo, só que eu resolvi aquarelar. Não deu muito certo, porque só depois que eu vim pesquisar a respeito, que quando a gente mistura cores complementares, elas se anulam, então as cores vão ficar tons terrosos. Em vez de ficar o azul e o amarelo, ele fica marrom. Então qualquer tom que você vê complementar, eles vão se anular. Então fica a dica aí para vocês que estão querendo aquarelar. Esse aqui eu também achei bem bonita, a questão das folhas. Tinha pegado algumas inspirações para fazer com essa parte dobradinha da folha aqui, uma corzinha diferente. Fiz os botãozinhos como se fosse uma flor rosa e tal. Só que na parte da rosa eu não gostei muito. Essa imagem foi uma das que eu achei também mais bonitas desse livro. Esses girassóis, que eu aquarelei o fundo aqui, essa parte marrom, tentando deixar umas partezinhas mais claras, dando um degradezinho, e eu gostei bastante. Essa daqui eu quis fazer um fundo bem preto para destacar as cores fluorescentes, né? Eu também só utilizei o fluorescente aqui, só que esse fundo me deu muito trabalho, porque as imagenzinhas eram bem pequenininhas e tinha muito detalhezinho, tipo entradinhas assim de folhas, mas no fim deu tudo certo e ficou bem legal, apesar de eu ter utilizado bastante material aqui. Então, tipo, essa partezinha aqui, do encontro de uma folha com a outra, foi horrível de colorir. Essa imagem aqui eu também fiquei muito frustrada, porque eu tava querendo fazer umas pedrarias aqui do lado, só que deu muito errado. Então eu acabei pintando assim com giz de cera, só que eu nem gostei muito. Mas assim, a florzinha em si eu achei bem legal. E eu fiz aqueles moldezinhos de nuvem, né, e eu utilizei a maquiagem também. Nesse daqui eu acho que eu já tinha comprado o giz pastel seco, se eu não me engano, e eu tava querendo utilizar, e eu fiz o fundo todo utilizando isso. Desenhei um galho aqui eu acredito que eu tenha feito tipo um decalque e passei aqui por dentro, e eu gostei também bastante desse resultado. Essa imagem eu também achei bem legal, eu fiz ela também com fundo todo de giz ou giz pastel seco. E é isso. Essa aqui eu voltei a utilizar o giz de cera. Eu falei, vou voltar às origens, que eu nunca mais tinha usado.
Aí eu comecei a utilizar aqui o giz e utilizei mais os tons de verde. Nessa daqui eu quis... eu tentei aquarelar aqui alguma coisa que eu não sei o que foi, mas que ficou bem engraçado aqui o resultado. Esse daqui eu achei bem estranho, para falar a verdade, eu não gostei muito desse colorido. E esse aqui foi um dos últimos que eu colori, assim, da sequência, né? Se eu não me engano. Aqui eu já fiz com mais capricho e tal. Já tinha começado a ver alguns vídeos. Enfim, aí eu coloquei aqui uma árvore, fiz aqui o fundo como se fosse plantações. Fiz esse fundo escuro. Enfim, gostei bastante desse. Nessa imagem eu já tinha entrado em um grupo de colorir aqui com algumas pessoas do Brasil, né? E tinha umas amigas daqui de Piauí e tal. Então eu tinha alguns desafios assim, pintar folha dupla. Aí eu procurava. Na época as minhas amigas já tinham outros, mais livros, né? E eu só tinha esse. Então aí eu comecei a saltear e desistir do desafio que eu tinha me desafiado de fazer tudo na ordem. Então foi nesse meio tempo que eu ganhei um outro livro de uma amiga para poder ter mais opções. Mas foi assim que eu comecei a sair da ordem. Aqui eu já não tive mais paciência para pintar tanta coisa miudinha. Eu já tinha comprado outros livros na Amazon. E aí foi mais ou menos assim. Esse aqui mesmo eu já pintei depois de um tempo, já foi 2018 que eu voltei para pintar essa imagem. Então a partir daqui já não está mais na ordem cronológica, tá? Esse aqui foi em 2017. Esse aqui foi inspirado na flor da Carol, só que eu botei outras cores, né? Eu tava fazendo um teste aqui com o Prismacolor, se eu não me engano eu tinha acabado de adquirir esse lápis. E aí eu queria fazer para ver como é que ia ficar, pintar com outros lápis para ver a diferença que dava. Tanto que eu nem fiz o murinho do lado de cá, né? Eu pintei as imagens, mas acabei deixando sem pintar. E foi isso, gente. Eu acho que desse livro é só. Eu fiquei sem paciência de concluir quando eu via tanta imagem pequenininha assim, tanta folhinha. Eu acabava escolhendo outras imagens e deixando esse livro para lá. Então, aquela foi a última imagem que eu colori. E a última página eu fazia esses testes de folha aqui. Tá bom? Então essa é a história do Jardim Secreto. É o único que tem história. Os demais eu só vou mostrar os coloridos mesmo, porque eu não tem mais o que falar, né? O único que tinha história, assim, mais ou menos, foi o Jardim Secreto mesmo. Então, a partir de agora, eu só vou mostrar os coloridos para vocês, tá bom? Esse aqui foi uma inspiração que eu tinha visto em algum lugar na internet, como se fosse um mapa. Aí eu achei bem interessante. Aqui eu tinha acabado de adquirir os lápis da Renoir. Desculpa. Os Marco Raffiné, aquele da caixinha cinza, né? Essa imagem eu tava querendo fazer um teste com os Mondeluz, de pintar ele a seco nesse livro. Então eu pintei algumas folhas, não foi todo o colorido que eu utilizei, mas tipo nas folhas roxas, nessas folhas azuis, foi os lápis que eu utilizei. E eu tava mesclando, tipo assim, eu usava o Mondeluz que era muito mole, com os da Faber seco, que eles são bem durinhos. Então um tipo meio que complementava o outro, arrastava o pigmento e tal. Então eu gostei também bastante desse colorido. Essa imagem aqui foi uma das que eu pintei em 2018. Gostei bastante dessa imagem e eu vi algumas inspirações também para poder colorir ele. E aqui nesse fundo foi uma mistura de giz pastel com lápis, com um bocado de coisa para poder ficar assim, bem escurinho. Esse aqui foi um desafio do grupo do WhatsApp, que era para adicionar imagens ao colorido. Então eu fui e fiz isso aqui, mas nem gostei muito, depois eu não curti. Essa imagem eu achei bem bonita, gostei bastante. E se eu não me engano, foi quando eu tinha adquirido os lápis da Guang Yui,
tinha bastante cores e foi como eu fiz esse laguinho, que saí misturando bastante cor, assim, diferente para dar esse efeito mais escurinho. Essa página eu utilizei os raffinés. Essa página aqui foi uma das imagens que me deu bastante curtidas lá no meu Instagram quando eu postei, foi em 2017, e eu gostei também bastante dessa imagem. Essa daqui foi uma inspiração que eu fiz baseado em um colorido que a Rosana Penzi fez, e eu achei bem bonito, então eu meio que me inspirei no dela para poder fazer esse meu aqui, foi em 2018. E eu acho que só, gente, desse livro, só foram essas imagens. Oceano Perdido. Esse livro é assim, né? Não sei dizer o que é que se eu gosto, se eu não gosto. É porque tem muita coisinha pequenininha e eu não tenho muita paciência para pintar. Então não tem muita coisa pintada nele. Eu fiz aqui esse fundo e nessa imagem aqui também eu fiz como se fosse um escudo aquático. Botei aqui aquele tridente e tal, uma pedrinha preciosa. Então eu gostei bastante dessa página. Porém não tem muita coisa pintada aqui nesse livro. Essas imagens assim muito cheias de coisa dentro. Aqui é a página que normalmente eu estou utilizando para fazer teste de lápis, né? Quando eu ganho um lápis novo eu venho aqui para testar ele nessas páginas, né, da sextante, como eles se comportam. Então normalmente eu utilizo essa imagem, ou essa página. Essas água-vivas eu comecei pintando quando eu estava em uma viagem. Eu levei o livro para, se não tivesse nada para fazer, eu pintar. E aí quando eu cheguei em casa eu terminei de fazer a imagem, né? Terminei de concluir. Coloquei aqui umas cola glitter nas água-vivas e eu achei que ficou lindo. Também gostei dessa página. Foi em 2018 essa imagem. Essa imagem foi a primeira imagem que eu colori desse livro, quando eu adquiri logo, tirando aquelas 2 páginas iniciais, né, como eu falei. E eu gostei bastante também, e se eu não me engano foi desafio do grupo, que era colorir fundo do mar. Então essa foi a imagem que eu tinha escolhido para pintar. Essa imagem aqui eu achei linda, amei a combinação das cores que eu utilizei para poder fazer. Foi em 2017 e eu gostei bastante do resultado. Eu estava querendo fazer um fundo só com lápis de cor, então nessa parte aqui de dentro o fundo foi todo com lápis de cor. E na parte aqui de fora, aí eu utilizei o giz pastel seco para dar uma complementada na página. Essa imagem foi a minha... Como é que eu falo? Enfim, eu tinha feito uma aquarelada aqui bem bonito, ficou bem delicadinho, mas aí a pessoa se empolgou com a aquarela, falou assim, vou botar mais um pouquinho. E aí eu fiz essa cagada. A sorte foi que eu tirei a foto antes para poder guardar de recordação, porque aqui foi assim, eu fiquei com muita raiva depois. E por fim, tem essa imagem aqui das sereias, que eu peguei as dicas da Carol para poder fazer aqui a cauda. E botei glitter também, porque eu gosto do negócio brilhando. Então, é isso aí. Desse livro foram essas imagens. O Selva Mágica é um dos livros que eu mais gosto. É um dos livros que eu acho mais bonito da Johanna, pelas imagens grandes e tal. Então tem bastante coisa colorida nele. Fiz essa parte aqui inicial com lápis de cor. Essa partezinha aqui das folhagens eu risquei com aqueles lápis misturinha e fiz o fundo com o giz de pastel seco. A segunda página. Essa imagem eu acho linda, essas minhas araras. Sou apaixonada nessa imagem, acho muito bonita. Botei uma cola glitter aqui nas bolinhas que eu tinha feito, ficou um efeito bem legal. Essa imagem eu também achei bem legal. Botei aqui essas nuvens, apesar de que hoje eu acho que eu mudaria esse fundo, mas enfim.
Essa imagem é a imagem que eu sou apaixonada. Tanto que tá na minha página, né? Como capa. Eu acho linda essa flor branca. Enfim, a composição dessa imagem eu achei linda. Gostei bastante. Essa imagem ficou bem viva. Eu utilizei giz pastel seco e desenhei aqui esses passarinhos para poder compor a imagem também. Essa imagem eu também acho muito bonita, gosto bastante das cores. Foi em 2019 já que eu colori essa imagem, e aqui no fundo eu passei o giz pastel oleoso da atriz. Nessa imagem eu fiz aquarelando o fundo e depois eu volto com o lápis de cor para dar um efeito no fundo. Então eu também gostei muito dessa imagem. Essa imagem eu quis fazer toda aquarelada, quis, né, tipo, dar uma segunda chance para um colorido todo aquarelado. E aí foi quando eu fiz essa árvore toda aquarelando. Assim, não gostei muito do resultado, não gostei muito do fundo, mas enfim, ficou legal. Botei aqui um Mowgli em cima do ursinho, até que ficou legal. Essa imagem foi agora em 2020 e eu amei o resultado dessa imagem. Me aventurei aqui para fazer esse fundo de mar e eu amei, gostei bastante. E estou pensando seriamente em fazer esse mar do lado de cá também e gravar para mostrar para vocês como eu fiz. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários para que eu possa fazer também para vocês, tá? Essas duas imagens aqui que eu acho lindíssimas também. Esse hipopótamo foi inspirado naquela imagem da Chris Cheng, né? Muita gente também se inspirou nela. Foi em 2017 que eu fiz essa imagem. A daqui foi em 2018 e eu quis fazer parecidinho assim para ficar gêmeas. Esse daqui eu achei lindinho também. Aqui eu utilizei só os lápis da Prismacolor, porque eu tava gostando muito da textura do Prismacolor também nesses livros, então eu fiquei apaixonada e comecei a pintar algumas coisas aqui também. E fica muito lindo, gente, ficou muito forte, o pigmento ficou bem vivo, eu achei lindo, amei demais essa imagem. E como a daqui eu fiz nessa questão água, né, aquático, o de cá eu fiz como se fosse terra, para ficar assim também bonitinho, água e terra. Esse daqui foi um dos primeiros coloridos que eu fiz desse livro. Eu achei bem bonitinho também. Eu utilizei aqui os Mondeluz em algumas folhas, fazendo aquela técnica de misturar os lápis mais macios com os lápis mais durinhos para poder arrastar o pigmento e tal. Então, vocês podem ver a diferença dos meus coloridos, né? Do primeiro livro para esse aqui, que já tinha mais tempo de pintando, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Eu pintava praticamente todos os dias. Todos os dias eu pintava alguma coisa. Essa imagem eu utilizei o giz pastel oleoso que eu comprei da atriz. E tava testando, né, esse material que eu nunca tinha utilizado. E acabei misturando com giz de pastel, foi uma misturinha aqui. Mas ficou bem legal também no final, gostei do efeito do vidro aqui, essa partezinha aqui, onde ficou encaixadinha a rolha, enfim, ficou bem legal também. Essa imagem foi uma das que eu mais gostei desse livro. Eu completei aqui o fundo com essas pedrinhas e eu estava utilizando os Wangui nessa página para fazer essas pedras. Foi em 2018 e tem um videozinho mostrando como eu fiz essa pétalazinha, essa asa da borboleta. Esse foi um dos mais recentes também. Eu achei lindo essa imagem, achei linda demais. Esse fundo aqui foi uma inspiração na Camila Cabral, daquelas paisagenzinhas que ela faz assim, né? Volta e meia ela faz aqueles cardzinhos. Então a paisagem foi inspirada no dela. O fundo eu pintei aqui com a tinta PVA,
preta. E, assim, não tenho nem o que falar, eu amei esse colorido. Gostei demais. Foi em 2019. E por último, temos aqui as cores do Natal. Quando eu comprei esse livro, ele me deu um trabalhinho, porque quando eu peguei ele e abri, né, tava toda empolgada. Quando eu abri, eu percebi que dentro tinha 3 ou foi 4 folhas em branco. Então, eu entrei em contato com a Amazon e pedi para que eles me trocassem, né, o material, porque eu queria o livro e não queria o dinheiro, queria o livro. Então, aí foi um processozinho chato de devolução e tal, demorou um pouquinho, mas deu tudo certo e ele chegou antes do Natal. E deu para eu pintar. Então esse aqui foi o primeiro colorido que eu fiz. Essa foi a segunda imagem que eu fiz desse livro. E eu gostei bastante também. E eu utilizei aqui os lápis brilhantes, os cintilantes da Guanghui, que eles têm 12 lápis na caixa. Então eu acabei utilizando, já que Natal remete a essas coisas assim mais de brilhante, né? Então na maioria das bolinhas e nas caixinhas dos presentes eu utilizei. Essa imagem eu gostei bastante. Foi em dezembro de 2019. Aí eu adicionei aqui a janelinha, eu aquarelei o fundo e eu fiz aqui essa madeirinha no chão para dizer que é um piso, né, de madeira. E é isso, gente. Por enquanto, deixa eu ver. Acho que foi. Só pintei esses dois. Ah, não, teve esse aqui também. Essa imagem também que eu pintei de Natal, que eu acho que já foi em janeiro, porque aqui tá 2020, então deve ter sido no dia 1, por aí, no iniciozinho do mês. Pronto, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver os meus coloridos dos livros da Johanna Basford. Depois eu volto com outro vídeo mostrando os coloridos da Hannah Carson, da Maria Trolle, né, que até então eu só tenho 5 livros, contando as duas. Então eu volto com outro vídeo mostrando os coloridos dessas duas autoras. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, que me ajuda bastante, que impulsiona o vídeo, faz com que eu venha trazer mais conteúdo para vocês. E comentem se vocês gostaram dos meus coloridos. Não se esqueçam de se inscrever no meu Insta e no meu Face, que é @vidaemcores. Se inscrevam no meu canal, tá bom? Para que vocês possam ficar pertinho de mim, e eu vou estar sempre postando vídeo por aqui. Então, lembrem também de ativar o sininho para que vocês recebam sempre a notificação, né, quando eu enviar um vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.